Direito registral, o livro é o ecossistema da união estável. Um guia visual de revisão estruturada, competências, impedimentos e regras do provimento 149 do CNJ. Vamos lá. Fronteiras entre o livro A e o livro E com relação a nascimentos de estrangeiros. Primeira hipótese. Se os pais são estrangeiros, estavam a passeio ou qualquer tipo de outra razão que não seja serviço de seu país, no Brasil, e a criança nasce aqui no território nacional, o critério do ius soli faz com que ele seja um brasileiro nato. E o destino do registro é no livro A, registro de nascimento no livro A. Um outro cenário, os pais são estrangeiros e ao menos um deles está a serviço do seu país, aí o critério ius sanguinis, o status condicional, não é considerado um brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Qual que é o destino do assento? É no livro E, conforme a resolução 155 do CNJ. Anotação extra, naturalização. O livro E também recebe registro do certificado, da portaria, da naturalização de brasileiro naturalizado. É crucial para a averbação de alterações também do nome e do gênero, no caso de pessoas transgênero. A questão da união estável, a natureza da união estável, a tensão entre a solenidade versus a situação fática, o fato. Vamos à questão do casamento. A natureza e o princípio da solenidade é imposta por lei. A constituição do casamento depende de formalidade e de registro prévio para existir legalmente. A união estável, em contrapartida, a natureza de situação de fato, de acordo com 1723 do Código Civil. A Constituição independe de título constitutivo, mesmo que exista a escritura pública da união de fato. Mas independe disso para existir, o registro é facultativo. Então, requisitos fáticos. A união estável deve ser pública, a união estável deve ser contínua, a união estável deve ser duradoura e com o objetivo de constituir família. Regra de ouro para o registro. O registro da união estável, no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, ele é estritamente facultativo, servindo para dar publicidade e segurança jurídica e não para constituir a sua existência. Vias de acesso dos títulos da união estável no livro E. A primeira questão da via judicial. Então, a sentença declaratória de união estável com escopo de reconhecimento ou dissolução judicial da união. Ela é registrada no livro E. A via notarial, título, a escritura pública declaratória de união estável ou de extrato. O escopo é lavrado por um tabelião de notas. A via registral também, no caso do termo declaratório. Nesse caso, ele é formalizado perante o próprio ofício do registro civil, semelhante à escritura pública, mas é feito no registro civil de pessoas naturais. Isso também vai para o livro E. Dicotomia de competências, o termo declaratório. A lavratura do termo. Qualquer serventia ou registro é a localização correta, tem competência para a lavratura desse termo de declaração da união estável. A regra, livre escolha dos conviventes. O oficial atua de forma muito próxima à atividade notarial. Vamos à questão do registro do termo. Localização, serventias específicas. Qual que é a regra? Exclusivamente no cartório onde os companheiros têm ou tiveram sua residência. Então, a síntese. Lavra-se o termo de declaração de união estável aonde quiser. Registra-se aonde residir os conviventes. Anatomia do assento, artigo 94 da Lei 6.015. 1. Data do registro, primeira coisa. 2. A qualificação, com o nome, estado civil, nascimento, a questão da profissão, CPF e residência. 3. A filiação, a questão do nome dos pais e dos pais dos companheiros. História registral, a data e o cartório de registros anteriores, com certidão de nascimento, casamentos anteriores ou uniões prévias.
5. Data do título, data da sentença judicial ou escritura pública ou termo de união estável. E 6. O patrimônio e regime de bens adotados. Matriz de impedimentos, o dilema da separação de fato. Imagine uma pessoa que ela é casada, mas ela é separada de fato. A pessoa casada, mas separada de fato, ela pode constituir união estável? Sim, é porque é uma situação de fato. Mas ela pode registrar essa união de fato? Em regra, não. É um impedimento da Lei 6.015, mas comporta exceções. O registro é permitido apenas se existir uma declaração que decorrer de sentença judicial. O juiz já superou o mérito com relação à união estável. Então, segundo, se houver prévia separação judicial ou extrajudicial, para os casos anteriores à Emenda Constitucional 66 de 2010. O controle do tempo. Fixação de datas. Provimento 149. O oficial não pode fixar datas de início e fim baseado simplesmente na declaração verbal das partes, dos conviventes. Requer-se ou uma declaração judicial com uma sentença que expressamente fixe o termo inicial e o final da união estável, uma certificação eletrônica, procedimento registral específico com coleta de provas perante o oficial e uma coincidência temporal. Como assim? Se houver escritura pública ou termo de constituição de união estável ou dissolução, a data do início ou do fim da declaração coincide exatamente com a data da lavatura do próprio instrumento. Então, se houver escritura ou um termo de união ou dissolução de união estável, é a data que está na escritura ou no termo. Matriz da ação, a dissolução da união estável. Vamos lá, 3 hipóteses. Imaginei uma primeira hipótese. Não há registro prévio. E o teor da sentença dissolveu a união estável, apenas dissolveu a união estável. Então, qual é a ação do cartório? Registra a dissolução de forma autônoma. Agora, vamos imaginar que já foi registrado previamente e temos uma sentença que dissolve a união estável. Então, averba-se a dissolução à margem do registro já existente. Terceira hipótese, não houve registro prévio. E a sentença, além de dissolver a união, ela menciona o período em que ela foi mantida, com a data do início e do fim. Então é feito um ato contínuo. Primeiro, registra a união e depois averba-se a dissolução. Alteração extrajudicial do regime de bens. Atenção que ela sempre será com efeito ex nunc, nunca retroage. Então imaginemos a situação. No passado havia um regime anterior, os efeitos são consolidados e não retroagem à alteração extrajudicial. Então nós temos a data do requerimento, é sempre com efeitos prospectivos para o futuro, ex nunc, de acordo com a jurisprudência, sempre para o futuro. O novo regime tem efeitos apenas para o futuro. Exceção lógica, né, a comunhão universal, que por sua própria essência, ela atrai todo o patrimônio pretérito, salvo restritas exceções legais, como doação e com cláusulas de incomunicabilidade. Exigências extrajudiciais, o papel do advogado. Precisa advogado ou defensor público para a mudança de regime? Regra geral é que não há necessidade de advogado para alterar o regime perante o registro civil de pessoas naturais. Mas exceções existem. Sim, então, qual é a primeira exceção? Necessidade de partilha de bens. Se houver imóvel acima do limite do artigo 108 do Código Civil, existe escritura pública para a partilha. Condição 2. Certidões positivas do artigo 547, parágrafo 3º. A existência de apontamento de protesto, alguma execução fiscal ou algum feito ativo. Então, essa é a segunda condição para que se exija advogado ou defensor público. Mapeamento normativo do ecossistema. Rápida síntese. Natureza e o status. Constituição, artigo 12. Inciso 1, a linha A, define o não nato. Filhos de estrangeiros a serviço do seu país aqui no Brasil. Ele não é nato, mesmo que nasça aqui.
Código Civil, 1723, requisito fático da união estável. Normas do Código Nacional do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, resolução do CNJ, 155, direciona o registro dos filhos não natos ao livro E. Provimento 149 do CNJ, regra de fixação de data de início e fim da partilha extrajudicial. Direito registral, Lei 6.015, artigo 94, linha A anatomia do registro no livro E. Provimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, artigo 544, parágrafo 2º, a regra do ato contínuo, registrar para averbar, que nós vimos, se acaso na sentença ela define o período delimitado entre o início e o fim da união estável. Código Civil, artigo 1108, exigência de escritura pública na partilha de imóveis de